Senhor, amados, tudo bom? Estamos passando por aqui para mais um vídeo de edificação espiritual, né? Trazer uma palavra nessa noite. Tivemos hoje sábado, dia 20, tivemos um culto abençoado mais uma vez, né? Tem aí no nosso Facebook, tem aí o vídeo, nosso pastor o Brito estava ministrando, foi uma benção. Deus trabalhou no meio do seu povo, foi uma benção. Mas eu queria trazer uma mensagem hoje, rapidinho, falando acerca de um personagem da Bíblia chamado Bartimeu, o cego Bartimeu, que está no livro de Marcos, capítulo 10, verso 45 a seguir. Diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas também para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Depois disso foram a Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamasse. E o chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu pelo caminho. Essa passagem é tremenda, né? É tremenda porque era o primeiro. A gente vai falar aqui de algumas características que dá para a gente trazer para a nossa vida. A primeira característica: muitas das vezes nós somos igual esse cego Bartimeu, né? Filho de Timeu. Ele estava na beira do caminho, porque era época de Páscoa, e o povo estava indo para Jerusalém para fazer os seus sacrifícios, para cultuar a Deus. E então era comum os cegos se sentar à beira do caminho para mendigar esmola. E esse cego estava ali sentado esperando, pedindo esmola, quando ele soube que Jesus estava passando por ali. É interessante que o que chama a atenção é que o cego Bartimeu, ele era cego, mas ele via mais que os outros. Por quê? Porque quando Jesus estava saindo de Jericó, primeira coisa, era a última passagem de Jesus por Jerusalém. Por quê? Porque dali Jesus logo ia fazer a reunião com os discípulos, né? E logo já ia para o jardim de Getsêmani, onde ele ia ser pego e depois ser crucificado. Então era a última oportunidade e única oportunidade do cego Bartimeu de falar com Jesus. Interessante, por que eu disse que ele via mais que os outros? Porque enquanto Jesus passava, muitos clamavam: Jesus, me faz um milagre. Muitos ali pediam alguma coisa para Jesus, mas o cego Bartimeu foi o único que não chamou Jesus pelo nome. Ele chamou Jesus pela sua descendência. Ele disse: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ou seja, o cego, ele conhecia de ouvir a história que da casa de Davi viria o Messias. Então ele reconheceu Jesus sem ver, ele sabia quem Cristo era, que Cristo era o Messias. Foi por isso que chamou a atenção de Jesus, quando Jesus ouviu, não pelo nome, mas chamando pelo nome do seu título de Messias, filho de Davi. Ele parou ali para falar então com aquele cego e fazer um milagre. E é interessante que outro ponto que a gente pode trazer para nós, então, primeira característica: você pode até ver, mas se você não ouvir, por isso que a palavra diz que a nossa fé, ela não vem por ver, nós não andamos por vista. O apóstolo Paulo, que a nossa fé diz que não é por vista. Então, ele não via, mas ele ouvia. Por isso que a palavra de Deus diz que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra.
não é o que você enxerga que é importante, mas o que você ouve da parte de Deus. A palavra de Deus, ela gera vida, a palavra de Deus, ela transforma, ela cura, ela muda. Então é a palavra de Deus que faz a diferença sobre nossa vida. Então olha que interessante, o cego Bartimeu, ele ouviu que Jesus estava passando e chamou Jesus pelo seu nome de messiânico, filho de Davi, um dos seus títulos, e chamou a atenção, e ele fez com que Jesus parasse. Ou seja, Jesus só vai parar para mim, para você, quando nós o reconhecermos quem Ele é em nossa vida. Se você não ter Jesus como teu Senhor, se você não tem Ele como teu Deus, Ele vai passar de largo, porque Jesus não para estranho, Jesus só para aqueles a quem Ele conhece. Jesus conhece cada um de nós. Lembra de Zaqueu? Jesus podia passar de largo, mas a Bíblia diz que ele passou debaixo da árvore, porque Zaqueu estava em cima de uma árvore só para ver Jesus. E Jesus parou, olhou para Zaqueu e chamou ele pelo nome, disse: desce, Zaqueu, é importante que hoje eu fique em sua casa. Jesus conhecia Zaqueu pelo nome. Então olha que interessante, quando Bartimeu ele reconhece quem é Cristo, Cristo para e Cristo manda chamar. Outra coisa interessante aqui para a gente analisar rapidinho, é que muitas pessoas, enquanto Bartimeu chamava, dizia: para, não incomoda o mestre, deixa o mestre passar. Mas ele não se importou com o que as pessoas diziam, ele continuou clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma lição importante para mim e para você: não dê ouvido a pessoas que não acreditam em você. Não dê ouvido a pessoas que duvidam do teu chamado, que duvidam da tua vontade. Não dê ouvido a pessoas que muitas das vezes elas não acreditam quando alguém fala que quando você chega para ela e diz: olha, Fabiano, aconteceu isso, recebeu a profecia, Deus me falou, pela palavra Deus me falou, e muitas das vezes as pessoas te dão o quê? Um banho de água fria. Não acreditem nelas, continue insistindo nos teus sonhos, continue insistindo no projeto que Deus colocou nas tuas mãos. Não dê ouvido à multidão. A multidão, ela está ali só para comer o pão e ir embora. Deus está à procura dos semeadores. A palavra de Deus diz que os que semeiam, né, chorando, gemendo, quando colhem cantando júbilos de alegria. E os comedores de pão não, os comedores de pão ele come e vão embora. Lembra? Jesus partiu o pão no deserto, as pessoas comeram e foram embora. A Bíblia diz que sobrou 12 cestos, ou seja, os discípulos ficaram ali guardando, sobrou. O povo nem quis levar embora, porque o povo só está ali para comer, só para aproveitar a mesa, e não pensa no amanhã. Os semeadores pensam no amanhã. Então, que você seja um semeador, não dê atenção para a multidão. E quando Jesus chama ele, o Senhor surpreende, sabe por quê? Porque Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Jesus está dizendo: olha, você reconheceu quem eu sou na sua vida, então o que tu queres que eu te faça? Porque aos olhos humanos, qualquer um diria: ué, Jesus, ele quer ver, ele está cego. Mas não, quando o Senhor olha para mim e para você, Ele vê mais que uma necessidade física, o Senhor vê mais que uma necessidade financeira, o Senhor vê mais que uma necessidade espiritual, o Senhor vê mais que uma necessidade conjugal. Então que nessa noite venha entrar no teu coração essa palavra: seja fiel ao Senhor, reconheça, ouça a palavra, leia a palavra, ouça a voz de Deus, para que você venha reconhecê-lo, e quando você vê Ele, você venha entender quem Ele é. Muitos estavam vendo apenas um homem, um profeta normal que estava passando pelaquela terra, mas Bartimeu, ele viu Deus passar na terra, e ele não perdeu a chance. E enquanto que Jesus estava saindo de Jericó, era a última passagem dele por ali, e Bartimeu ia perder a oportunidade se ele não fizesse a parte dele, se ele não clamasse, se ele não lutasse. Assim somos eu e você. Não perca essa chance que Deus está te dando hoje. Não perca essa chance de estar voltando. Não perca essa chance enquanto a igreja ainda está na terra. Enquanto a igreja está por enquanto na terra, nós estamos ainda com a esperança de estar firme com Ele.
Hoje é noite de reconciliação, hoje é noite de voltar para a casa do Senhor, hoje é dia de reconciliação, hoje é dia de voltar para a casa do Senhor. Não importa o horário que você está vendo esse vídeo agora, o importante é que você não dê atenção à multidão. Caminhe firme, faça como Bartimeu, passe por cima dos obstáculos que estão atrapalhando a sua vida, mas que você não venha desanimar, que você não venha parar. E a palavra diz também que ele, largando a capa, foi até Jesus. Outra curiosidade, todo cego da época ganhava uma capa remida pelo governo, ou seja, eu reconhecia que a pessoa era cega pela capa, e quando ele solta a capa, ele estava tirando seu sustento, ele estava tirando a sinalização de quem ele era, ou seja, quando ele larga a capa pela fé, ele sabia que ele não ia mais precisar dela, que você e eu viemos ter essa fé, de quando nós pedimos algo para Deus, ter certeza que Ele vai abrir a porta. Você não vai esperar Deus fazer uma situação para você tomar uma atitude. Não, tome atitude primeiro, faça você primeiro. Por que eu tenho que fazer primeiro, Fabiano? Se Deus tem que fazer primeiro, não. Deus já fez primeiro. Deus deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Ou seja, o Senhor já fez por você primeiro. E eu vou dizer algo para você. Tudo que eu e você fomos dar para o Senhor já é dele. Por quê? Porque tudo que eu e você temos foi Ele que deu. A casa que você tem foi Ele que deu. Ah, mas a minha casa é alugada. É Ele que te dá saúde e dá trabalho para você pagar o aluguel. A comida que está na tua mesa foi Ele que deu. Tudo é dele. E Ele nos dá por misericórdia. Ou seja, não tem nada que eu e você temos que não seja Ele que tenha dado para nós primeiro. Então, Ele já deu o seu primeiro passo. Então, que você fique com essa palavra. Que o Senhor venha tocar o teu coração e você venha abrir os olhos. Que a cegueira caia dos teus olhos nessa noite, nessa manhã, nessa tarde. E que você venha voltar a sorrir. Que você venha voltar a se alegrar. Porque a promessa que Deus tem na tua vida ainda está de pé. Deus abençoe a tua vida e quem sabe você pode vir fazer uma visita para nós na Igreja do Hebron, ali no bairro Paranaguamirim, Avenida Cotimainer, número 1072. Temos culto ali no domingo, cultos na terça-feira, na quinta e no sábado, a partir das 19 horas. Deus abençoe a tua vida.